Você sabia que o sedentarismo pode matar tanto quanto o tabagismo? Estudos revelam que a falta de atividade física ajuda no desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas, ficando responsável por mais de 3 milhões de mortes por ano, perdendo apenas para hipertensão, tabagismo e colesterol alto. O sedentarismo é um estado muito reduzido de atividade física que pode comprometer e muito a manutenção da saúde. Ficar muito tempo sentado em frente ao computador, como muitos trabalham hoje em dia, ou horas e horas na frente da televisão, podem caracterizar uma vida sedentária, e isso não faz bem. O sedentarismo é um problema muito sério, porque ele pode trazer problemas de doença cardiovascular, algumas doenças cardíacas são muito prevalentes em pacientes que não fazem nenhum tipo de exercício, por exemplo, infarto do coração, pressão alta, obesidade. As pessoas tendem a engordar mais quando não praticam nenhum tipo de atividade física, entre outras doenças. Além disso, tem as doenças não cardiológicas também. Então, existe uma relação entre câncer e sedentarismo. Poucas pessoas sabem disso. Algumas doenças endócrinas também, síndrome metabólica, que passa pela obesidade, mas aumento do colesterol do sangue, aumento de açúcar no sangue, que é o diabetes. Então, todas essas doenças guardam a relação com o sedentarismo. Germano é doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP e trabalha em vários hospitais, entre São Paulo, Mogi das Cruzes e Vale do Paraíba. Não é raro atender pessoas com falta de vitamina D, que só é obtida com a exposição ao sol, conforme relata. Além do problema sistêmico que a gente chama, o sedentarismo pode levar a doenças locais. Então, o paciente que tem maus hábitos de vida, entre eles ficar parado muito tempo na mesma posição, além de doenças relacionadas à própria atividade, como doenças de lesão por esforços repetitivos, pessoas que trabalham muito com computador, também tem os problemas ergonômicos, quer dizer, pessoas que ficam sentadas numa posição incômoda ou inadequada, podem ter problemas de coluna mais frequentes, mais lombalgias, que é dor na coluna, dor nas costas, e problemas de osteoporose. Tem muito problema hoje que leva a deficiência de vitamina D. Pessoas que ficam confinadas longe da exposição solar. Esse é um problema que muitas pessoas já veem hoje, é uma endemia, quer dizer, uma doença de altíssima prevalência, a deficiência de vitamina D, justamente por esses hábitos de confinamento, sedentários e pouca exposição solar, como acontecia no passado. As crianças, que anos atrás eram ativas e não paravam quietas, hoje estão sendo fisgadas pela tecnologia e assim entrando para o rol dos sedentários. E o médico alerta para esse perigo também. E a gente sabe também que a prevalência de obesidade, de hipertensão está cada vez mais precoce nos indivíduos, justamente porque esses maus hábitos já começam na infância. E não é só sedentarismo, o mau hábito alimentar também é uma constante. Mas uma coisa é importante ressaltar, as crianças elas são frequentemente uma cópia do que elas veem no dia a dia. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você vai tentar ensinar para o seu filho um bom hábito, mas se você não tem esse bom hábito, seu filho não vai aprender provavelmente esse bom hábito. Então o que você faz vale muito mais do que o que você fala. Então se você realmente quer educar seu filho nesse sentido, você tem que mudar primeiro a si próprio. Tem hoje também alguns jogos que as crianças podem utilizar, que eles já pensam nesse contexto de sedentarismo, então já colocam uma interface, por exemplo, jogos de dança, e que as crianças usam o console dançando, então isso já é uma preocupação demonstrada. Mas de uma forma geral você tem toda razão. É muito preocupante a quantidade de tempo que as crianças passam, tanto em frente à TV, quanto em frente a dispositivos eletrônicos. Isso aí precisa ser regulado. Você sabia que a prática de exercícios físicos é capaz de prevenir na população mundial 10% dos casos de diabetes e 10% dos casos de câncer de mama e câncer de cólon? Mudar nem sempre é fácil, mas é perfeitamente possível. Para vencer esse tipo de problema de sedentarismo, na verdade, você tem que vencer alguns problemas culturais, porque a nossa sociedade mudou muito. Os hábitos de todas as pessoas, de todas as idades, mudaram bastante. A tecnologia facilitou a vida, mas nos deixou mais preguiçosos. E não é preciso gastar rios de dinheiro em academia. Atividades simples do dia a dia podem ser uma solução eficaz e barata.
Quem usa transporte público para ir da casa ao trabalho pode garantir uma caminhada diária descendo uns 3 pontos de ônibus antes e indo a pé. O mesmo vale para o metrô. Já no trabalho, troque o elevador por escadas. Faça a opção por sapatos adequados, porque subir escadas e fazer caminhadas de salto podem acarretar outros problemas. Para não ficar tanto tempo sentado, a dica é levantar a cada 1 hora. Aproveite a pausa para beber água. Vá ao bebedouro e hidrate-se. Isso também é fundamental para a saúde. Além de repor os nutrientes, a água ajuda no funcionamento do intestino e até na memória. Aproveite para sair da frente do computador e se alongar. Isso pode evitar diversos problemas de circulação. E, claro, quando possível, participe de grupos de ginástica laboral. Com um profissional habilitado, os exercícios simples garantem boa saúde e qualidade de vida. A tecnologia não veio só para trazer sedentarismo, também pode ajudar. Tem alguns aplicativos para smartphone, por exemplo, que fazem uma mensuração, uma medida de quantos passos você deu por dia. Então, uma meta hoje considerada bastante razoável é 10 mil passos por dia. O custo da cesta básica do Vale do Paraíba para uma família padrão brasileira com até 5 pessoas teve acréscimo de 0,47% em relação ao mês de março de 2016. E o valor da cesta básica familiar aumentou de novo. Só que agora o reajuste assustou muita gente, já que o valor subiu 6 vezes mais em relação à inflação do mês de março. Os dados divulgados são do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital e mostram que produtos tiveram aumento de 2,54% em média, contra 0,43% de inflação registrada no terceiro mês de 2016. Para se ter uma ideia, entre os meses de janeiro e março, a região do Vale do Paraíba teve os 2 maiores aumentos nos últimos 12 meses. Em março, a cidade que teve o maior aumento da cesta básica foi Taubaté, com 2,72%. Os produtos que tiveram a maior alta nos preços foram o mamão, com 7,27% de acréscimo, a laranja-pera, com 4,59% e o ovo, ficando com um aumento de 3,21%. Na entrevista do dia, o advogado e jornalista José Carlos Cataldi vai falar sobre violência sexual. Acompanhe. A pergunta que mais se faz hoje em dia é se aumentaram os casos de violência contra a mulher ou se efetivamente a mulher se encorajou um tanto mais a se defender e a reclamar dos abusos que são praticados contra ela. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Avelino Alves Barbosa Júnior. Ele é professor, é mestre, é da Universidade de Taubaté e faz parte do grupo que está tentando, reverter esse processo. É o grupo de atendimento às vítimas de violência sexual. Satisfação em tê-lo conosco. Toda minha. Muito obrigado pelo convite. Professor Avelino, é importantíssimo esse papel da universidade, ocupar espaços, estar disponível à cidadania, à população. Eu queria que o senhor nos falasse sobre esse grupo da Universidade de Taubaté. Surgiu em decorrência de quê? No ano de 2004, apareceu uma vítima no hospital universitário, hoje chamado de Hospital Universitário de Taubaté, com um traumatismo craniano porque foi vítima de violência sexual, de um estupro. E, na época, a doutora Valéria, médica, ela foi procurar ajuda na faculdade de Direito como socorrer, porque era uma vítima que estava no UTI, não tinha família e não tinha como auxiliar, ia além dos elementos médicos. E aí montamos um grupo para ajudar a doutora Valéria. Então aí foi eu, professor Avelino da Faculdade de Direito, mais a professora Cláudia da Faculdade de Enfermagem, mais a psicóloga Márcia do Hospital Universitário. Nós 4 montamos no ano de 2004 esse grupo e começamos a acompanhar as vítimas que aparecem no hospital desse trágico crime, que é um crime hediondo, bárbaro, e isso nós estamos acompanhando há 12 anos. Então faz 12 anos que nós estamos com essa pesquisa dentro da universidade, nossa pesquisa é dentro do hospital universitário e vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária.
Agora, é só a questão da violência sexual ou cuida-se também de outros tipos de violência contra a mulher? A partir do momento que o povo começou a conhecer o nosso trabalho, não tinha como separar, que a maior parte das violências sexuais ocorre dentro dos lares. Então é difícil distinguir como acontece com o marido que vai abusar da própria mulher, alegando o dever de casamento, mas esquecendo o direito de viver em família. E assim como tios, avós biológicos abusando dos próprios netos e sobrinhos dentro das próprias casas. Então a gente automaticamente atende às violências domésticas e familiares. Como é que o senhor está vendo essa campanha do governo agora, né? O telespectador está em casa também já deve ter percebido isso. A mulher que tropeça no tapete, que escorrega na escada, na realidade ela está ainda omitindo a real situação dela ter chegado a um hospital, a um centro de excelência para resolver uma questão que foi produzida muitas vezes pelo próprio marido. O que acontece é a existência de um mal onde a mãe, mulher, não tem forças para impulsionar a agressividade do marido. Pois não, vem, por exemplo, a queda, mas isso são subterfúgios. O que acontece é que a mulher realmente apanha do marido perto dos filhos e é silenciada sob pena de ser expulsa de casa e ficar ao desamparo os filhos menores. É uma situação bastante difícil, né? Porque chega na hora na delegacia, vem aquela história do eu desisto de fazer a ocorrência, mas me parece que agora a lei modificou essa história, não tem como voltar atrás da... Vou conversar isso com o professor daqui a pouco no segmento da nossa entrevista. E depois do intervalo, você vai ver aqui no Repórter Setorial. Cidade de Taubaté conta com o serviço itinerante da Castra Móvel. Em 2 minutos. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.